Dia, estou falando na quinta-feira, um dia após o Paulo Guedes ter estado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República. Pois ontem aconteceu um negócio interessante. Paulo Guedes disse que, a depender da situação, pede as contas e vai para casa. Eu tinha meio que antecipado esse negócio já anteontem e num post de ontem também. Hoje, quinta-feira, 28, o dólar amanhece a R$ 4,00, o maior valor desde outubro. Isso é interessante. No final do dia ontem, as bolsas fecharam em baixa de 3,6%, índice importante. Lembrem-se que as bolsas, elas medem essas expectativas de mercado. O que é o tal de mercado? Mercados são os agentes econômicos, tanto produtivos quanto especulativos. E as ações da política, portanto, o humor do mercado, este ente que não tem cara, eles são medidos pelas análises que se faz sobre as ações de política econômica, sobre realidade social e uma série de outras variáveis que orientam o mundo dos investidores. Em outras palavras, o mundo do grande capital. Pois Bolsonaro, o queridinho dos mercados, é um infantil, é um cara que não tem a menor ideia do que seja a instituição Presidência da República. Mas os tais mercados fizeram uma aposta neste cara. Portanto, não digam que não sabiam quem era este cara. Todo mundo sabe quem era Bolsonaro. Mais de 2 décadas na Câmara dos Deputados e nunca fez nada que prestasse. Quando no Exército Brasileiro, tenente que era, foi corrido, porque era indigno de estar lá. Então não digam que não há, que surpresa. Não, não é surpresa nenhuma. O fato é que, com ou sem surpresa, os medidores da época que precederam a eleição e logo no começo do governo Bolsonaro rendiam um capital político bem importante. Então, os índices de satisfação, os índices de confiança, as taxas de dólar, as variações na Bolsa de Valores. Há bem pouco tempo, a Bolsa de Valores chegou perto do seu patamar recorde histórico de 100 mil pontos. Ontem despencou. Mas esse capital político está se esvaindo completamente. Para quem? Para a oposição ao Bolsonaro? Não, porque até ninguém sabe onde é que anda a oposição. A oposição sumiu. Não existe. PT, cadê o PT? Onde é que está o Ciro Gomes, o fanfarrão? Terminaram, eles sumiram. Então, o Bolsonaro, até se precisasse de oposição para poder fazer política, estava ferrado também, porque não existe oposição. Então, o Bolsonaro está perdendo o capital político frente aos seus apoiadores. Vejam o grave disso tudo. O fiador de Bolsonaro chama-se Paulo Guedes. Os mercados não confiam e nunca confiaram em Bolsonaro, mas confiaram no posto Ipiranga. Quem deu esta nominação para o Paulo Guedes foi o Bolsonaro. 2 mais 2, o Bolsonaro, quanto é que é? Pergunta para o posto Ipiranga. Aí tu dizia, tá, mas e a questão da Previdência? O Paulo Guedes. Então tudo é o Paulo Guedes, que é o fiador disso. E o tema Paulo Guedes é interessantíssimo porque ele expõe o paradoxo que é esse governo, que é um governo esquizofrênico. Porque do ponto de vista da construção da equipe econômica deste governo, que eu não gosto, são da mais alta competência do ponto de vista do liberal conservadorismo. Tem que reconhecer isso. O cara montou uma equipe de primeiríssima linha do ponto de vista da ideologia que ele sustenta, que eu tenho discordâncias. Agora, tira a equipe econômica e passa para o outro lado do governo Bolsonaro, a coisa é padrão Damares. Vamos fazer justiça com o astronauta. O astronauta até agora não criou problema. Alguns militares estão tentando botar água na fervura.
O próprio Sérgio Moro, quando levou um pau, se recolheu. Esse governo, ele é um paradoxo, ele é uma esquizofrenia. Só que esta esquizofrenia, ela está sendo lida pelo mercado. O que acontece? O governo Bolsonaro tem como articulador-chefe um cara chamado Strionics Lorenzoni, o rei do liquidificador. Aquele que disse que o Chile resolveu suas questões econômicas a partir do banho de sangue de Pinochet. Esse é o chefe da Casa Civil. O que acontece? Anteontem, no extremo oposto da direção do governo, o Congresso Nacional manda mais um recado, já tinha mandado um, quando derrotou a lei de acesso à informação, aquele decreto, quando suspendeu o decreto, por mais de 350 votos. Pois os caras vêm e vinculam a receita orçamentária, com 453 votos. Exatamente na direção oposta ao que quer o Paulo Guedes, que é a desvinculação das receitas orçamentárias, e isso faz parte dos acordos que ele vem construindo com prefeitos e governadores. Olha a situação que dá. Fazem uma pataquada, largam o cara na Comissão de Constituição e Justiça para falar sobre reforma na Previdência, e segundo ele mesmo disse, ele não tinha sido avisado. Ele não foi. Crise. Mais uma. E ontem, perguntado sobre a situação, ele disse que não tem problema nenhum em ir embora. Ele vai embora. Vejam, o risco que está posto o país. Pensem, por exemplo, nos fundamentos da economia brasileira, construídos ou reconstruídos a partir do Plano Real. Esses fundamentos criados no governo Itamar Franco, mantidos por Fernando Henrique, Lula e Dilma e Temer, né, estão postos sob risco. Por que eles estão postos sob risco? Porque o presidente da República é um infantil e não consegue gerar um marco de estabilização a partir de um capital político que ele construiu por uma série de fatores e vicissitudes no processo eleitoral, que por um lado negava o PT e pelo outro pedia uma solução de índole liberal. Este Bolsonaro, que eu não gosto, que eu acho que é um idiota clínico, é o presidente do Brasil eleito democraticamente. Então vejam, quando o fiador do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, bancado pelo mercado, leia-se, bancos, grande indústria, vai ao Senado da República e diz que pode ir embora, ele não está dando um recado para a oposição, até porque não existe oposição. Ele está dando um recado para dentro do governo. Entendam isso. O problema é que nós temos uma mídia que é uma mídia despreparada, uma mídia de torcedores, ressalvadas, claro, as exceções. E a mídia de torcedores, o que faz? Faz força para que o Bolsonaro não seja o que ele é. Este ser infantil, idiota, enquanto o povo, milhares de pessoas buscavam empregos em São Paulo, ele ia assistir um filmezinho sobre a salvação pela fé, junto com a dama das goiabas, a Damares, que é a cara do governo. Enquanto milhares de pessoas buscavam empregos, 15 milhões de desempregados, ele ficava tuitando e vendo o seu ministro da Educação, filhote do Olavo de Carvalho, este estrume que orienta o presidente, que sentou à direita dele em Washington, né? Demitindo o presidente do INEP. São 15 demissões só na educação. Portanto, o momento é de alta reflexão, não canso de dizer isso. E a quem cabe a responsabilidade por organizar isso? Os tais de mercados. Qual é o limite suportável por esses mercados? Até quando eles vão aguentar este cara? Enquanto isso, Mourão segue simpático e caminhando por certos corredores muito interessantes. Um abraço, até a próxima. E não diga que está surpreso. Todos sabiam que assim seria. Abraço.